Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taylor, pra quem me conhece. Pra quem não me conhece, é Taylor também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim comentar com vocês o nosso segundo inimigo aqui na Argentina. Como assim inimigo? O primeiro inimigo é o espanhol, né, gente? Convenhamos que o espanhol daqui é bem específico. Não tem nada a ver com, pelo menos, o espanhol que eu vim no Brasil, não tem nada a ver com o espanhol que eu vim aqui, tanto na pronúncia quanto nas palavras que eles utilizam, expressões. Então acredito que esse é o primeiro inimigo de qualquer desavisado. E já o CBC ou UBA 21 é o segundo inimigo. Por quê? Para quem não sabe, mas eu já comentei isso em outro vídeo, antes da carreira na UBA propriamente dita, você tem que passar pelo ciclo básico comum, que são matérias específicas de cada carreira, matérias introdutórias. No caso da medicina, biologia, química, física, matemática, sociedade, estado e pensamento científico. Acho que minha câmera tá desfocando, querida, aqui nesse rostinho lindo. Enfim, então você tem que passar por esse ciclo antes da carreira propriamente dita. Não está fora da faculdade, gente. Não é que não seja o curso. É o curso, faz parte do curso, é o primeiro ano do curso. Mas é um ano introdutório. É um ano em que o brasileiro tem mais dificuldade, porque a gente dá de cara com um sistema de ensino diferente. No Brasil, não falando mal, até porque eu prefiro que fosse assim, a gente recebe o conteúdo de uma forma um pouco mais mastigada, né? A gente chega na aula, o professor explica aquele capítulo e fala, na próxima aula a gente vai ver esse capítulo, leiam pra gente discutir em classe. A gente sabe que ninguém vai ler aquele capítulo, 20% dos alunos, né? Aí chega lá, o professor vai explicar o capítulo do início, passar alguns exercícios para fixar e falar o próximo capítulo que a gente tem que estudar. Esse é mais ou menos o sistema de ensino. Porém, aqui a coisa funciona de uma forma diferente. Vou explicar por tipo de matéria. Na exatas, por exemplo. Matemática. O professor ele te passa uma fórmula, te explica a fórmula, de onde vem a fórmula e como aplicar essa fórmula. O resto, você se vira. Você tem que pegar a apostila, responder a apostila. Se você tiver dificuldade, na próxima aula, você discute com o professor a sua fraqueza naquela matéria em específico. Se não, bola para frente, próximo conteúdo. O professor ele não vai corrigir exercício por exercício para vocês copiarem e ver que está certo ou que está errado. Você que tem que procurar o conhecimento, você que tem que ir lá com ele discutir o porquê daquilo. Eu já ouvi muitos professores de matemática falarem, brasileiro não passa na minha matéria. Por quê? Por causa disso, a gente está acostumado a pegar o exercício e esperar que o professor resolva todo o exercício na próxima aula. E só assim a gente dá conta daquilo que a gente não conseguia fazer. Mas aqui não é assim. Ele não vai te explicar fórmula por fórmula, assim, seções da matéria, por exemplo, essa fórmula não se aplica aqui por quê? Ah, porque esse aqui tem um Y assim, entendeu? Você tem que descobrir basicamente sozinho. Só que o professor tá para te ajudar. Se você não souber, você pergunta, claro. Ele vai te explicar, ele deve te explicar. Porém, ele não vai ficar explicando toda a apostila para você. Você tem aulas de apoio e tem grupos onde pessoas vão te ajudar naquela matéria. Mais ou menos exata funciona assim. Resumindo, ele vai te passar a fórmula para resolver aquele exercício. Como essa fórmula veio, como aplicar essa fórmula. Você resolve o restante, tira suas dúvidas na próxima aula. Supostamente, a sua apostila tem que estar toda respondida até na próxima aula. Eles já esperam isso de você. Por que que é assim? Porque no CBC o aluno ele já tem que entrar supostamente com o assunto aquele assunto fresco na cabeça, porque geralmente são assuntos do ensino médio. Então eles não vão esperar você como uma pessoa crua, mas uma pessoa que já tem base para aquele conhecimento, entendeu? Vamos para a teórica. IPC, pensamento científico, é uma matéria que está dentro da filosofia. Nós brasileiros não temos o IPC propriamente dito, ele está inserido na nossa filosofia, na nossa matéria de filosofia, mas não como uma pauta principal. O que a gente aprende no IPC? O que cada pensador em diferentes épocas pensavam, o que eles consideram ser um conhecimento, o que eles consideram não ser um conhecimento, o que eles consideram ser real e não real. As coisas de filosofia que a gente sabe mais ou menos como funciona. Aqui, as matérias são interdisciplinares.
Ou seja, a professora ela pode te perguntar, mas por que esse pensador ele pensa assim nessa época? Ah, vocês lembram de Sociedade-Estado? Sociedade-Estado é outra matéria do CBC, tá, gente? Vocês lembram de Sociedade-Estado, que nessa época era uma ditadura e que as pessoas viviam dessa forma? Então esse pensador pensa assim. Aí a gente tem que fazer a relação. É uma das dificuldades que nós brasileiros temos, porque pelo menos no meu ensino médio, as matérias eram as matérias específicas. A gente não relacionava muito uma coisa com a outra, e aqui a gente é obrigado a fazer isso, principalmente nas matérias teóricas. Primeira barreira. Então a gente tem que estar atento com essas coisas. E a professora, na aula teórica, ela também não vai te dar a coisa mastigada. Ela vai te explicar o pensador, o contexto histórico, mas você tem que fazer as relações. Ah, esse pensador da aula anterior, ele discorda do pensador dessa aula, por causa disso e disso e disso. Mas o terceiro pensador já pensa igual esse, igual aquele. Você tem que fazer a relação e você tem que discutir com a professora, porque nas aulas seguintes ela vai discutir com você. Ela não vai ficar desmiuçando o assunto, te explicando direitinho, porque ele tinha um gato que se chamava Bilu. Não, gente, isso é você que procura. Então, essa é uma das dificuldades também do brasileiro, porque aqui você é estimulado a estudar em casa e na próxima aula para discutir o assunto. A professora ela não vai resolver a apostila para você. É tão assim que no dia da prova caiu simplesmente tudo que a gente viu na metade do ano, em 5 questões. O que isso quer dizer? A gente estudou, acredito que foram 4 pensadores, e as perguntas eram: o que esse pensador pensa que discorda do outro pensador, que já não discorda daquele tal pensador, e você tinha que fazer as conexões. Se você estudou, discutiu com a professora e está com aquilo lá na ponta da língua, você consegue. Por isso que muita gente tem dificuldade com o CBC. Eu já vi muita gente desistir do CBC pela forma como ele é dado. Não é que nós brasileiros não temos o conhecimento suficiente, porque eu já escutei isso e eu escuto de vez em quando, de pessoas, professores, alunos, dizerem que nós brasileiros não temos um ensino médio de qualidade, porque muitos entram no CBC e desistem. Não é que a gente não tem um ensino médio de qualidade, a gente tem. A questão é que quando a gente chega, a gente se assusta. Às vezes, coisas que a gente viu no ensino médio, a gente fica com toda aquela confusão e aquele medo na cabeça e pressão de outros alunos, sai daqui mosca, pressão de outros alunos dizendo que brasileiro não passa na aula e você fica com aquilo na cabeça e você não consegue. Já vi muita gente desistir. Nesse momento, gente, respira fundo, faça como eu, porque eu também entrei super em pânico, mas depois eu parei para pensar, falei, calma, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Se você estuda, se você pega as parciais, elas estão todas na internet. Inclusive, eu vou até deixar uns links aqui para vocês, quem estiver estudando, já ter esse macete. Tem sites que resolvem as provas, né, das parciais. E através dessas provas, você resolvendo, você já sabe mais ou menos o que pode e não pode cair. Enfim, você consegue. Não vai nessa onda de brasileiro dizendo, porque tem até brasileiro dizendo que CBC é quase impossível, porque CBC é muito difícil, porque CBC é isso e aquilo. Gente, não vai nessa onda. Só você sabe do que você é capaz. Ninguém pode dizer isso para você. Ninguém sabe o que você viveu, o que você estudou, como você chegou aonde você está. Ninguém sabe, não, só você. Então, quando uma pessoa falar para você que você não consegue, entra por aqui e sai por aqui. Porque essa pessoa não sabe nada de você. Principalmente quem chega aqui em Buenos Aires, faz amigos que não sabem da sua procedência, né? Então, vamos com calma nessa hora. Se esforce, porque medicina não é fácil nem aqui, nem no Brasil, nem no Japão, nem nos Estados Unidos. Seja onde for, é um curso pesado, é um curso que te exige muita responsabilidade, assim como qualquer outro curso também, né? Vamos generalizar isso para outros cursos também. Nada é tão fácil assim. Então, se você vem com foco, se você vem com vontade, se você quer isso para a sua vida, o CBC não é algo que deveria te impedir. Não estou criticando aqueles que desistem do CBC para ir para outras universidades onde ele não existe. Porque essas pessoas também vão ter alguma dificuldade nessas outras faculdades. Pode não ser o CBC, mas pode ser alguma outra matéria. A gente não pode desistir no primeiro passo. A gente tem que identificar o nosso erro e corrigi-lo. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria dar mais essa dica emocional do que
falar exatamente do CBC, eu até só quis mesmo mostrar para vocês como ele é dado aqui, a depender do tipo de matéria exata ou teórica, para vocês terem uma ideia. Mas o que eu quero dizer é que não é um bicho de 7 cabeças, todos nós temos a capacidade de concluir o CBC, ele não é uma perda de tempo, pelo contrário, ele pode até ser um filtro, e ele não deveria ser a sua primeira desistência. Ele é difícil, ele é o primeiro impacto. É onde você se dá com um tipo de ensino diferente, dá de frente com um tipo de ensino diferente. Parem de falar comigo no WhatsApp. É onde você dá de frente com um tipo de ensino diferente que às vezes pode te fazer desistir. Você tapa sua visão para coisas que estão aí na sua frente, entendeu? Você dificulta a sua vida. Por isso que eu digo para vocês, não dê vazão para pensamentos negativos e pessoas que digam que você não vai conseguir. Você está num país diferente, você está passando por um momento de transição, a sua emoção está mais sensível, você está uma pessoa um pouco mais frágil, influenciável. Se foque, se centre, medite, não dê vazão para esse tipo de negatividade, porque isso atrapalha. Ou no CBC, ou no primeiro ano de La Plata, ou em Rosário, ou seja, onde você vá. Se você desiste na sua primeira dificuldade, você vai acabar desistindo em qualquer outro período, outro ciclo da faculdade. Então é isso, gente. Eu quis aqui dar uma mensagem positiva. Você consegue, vá até o fim. Se não foi dessa vez, tente de novo. Verifique qual foi o seu erro e trabalhe sobre esse erro, assim como eu fiz e assim como todas as outras pessoas que estão lá na frente fizeram também, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. É isso, tchau, tchau.